Glória a Deus, glórias aos céus. Mais um momento sagrado, mais um momento de oração, na certeza de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo já nos deu a vitória. Você crê? Deus vai tirar toda a vergonha da sua vida. Esse mês de abril vai ser o mês da honra de Deus. O mês de abril, o Espírito Santo, nos meus jejuns, nas minhas orações, Deus brada ao meu coração e Ele me diz: filho, eu escolhi o mês de abril para tirar toda a vergonha, toda a humilhação. Ovelha amada, eu falei em uma oração anterior que havia um rei chamado Ezequias. Esse homem servia a Deus com alegria, com amor, com integreza de coração. Ele era íntegro, ele era muito bom, temente a Deus. Ele fez totalmente diferente do que fez o seu pai Acabe. E a Bíblia vai dizer que quando Ezequias começou a reinar sobre todo Israel, a primeira coisa que Ezequias fez foi limpar o altar de Deus, limpar a casa de Deus, tirar da casa de Deus os postes de ídolo que o seu pai, que era idólatra, que se perverteu, que se corrompeu. E a Bíblia vai dizer que esse homem, ele fez tudo que agradava a Deus, tudo que era bom aos olhos de Deus, ao ponto que esse homem, ele seguiu os passos de Davi, o exemplo de Davi. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele chamava Davi de pai. Tamanha era o exemplo que Davi deixou. Davi, ele serviu a Deus de coração, com amor, com alegria, com felicidade. E a palavra de Deus vai dizer que ele fez tudo o que era reto perante os olhos do Senhor. Só que isso incomodou o inimigo. O inimigo ficou com muita fúria, com muita raiva. E o nome desse inimigo chamava-se Senaqueribe. E esse inimigo mandou mensageiros para afrontar Ezequias. Perdão, o nome do pai de Ezequias era Acais, não era Acabe, Acais, eu confundi. Acais. E Ezequias seguiu não o exemplo do seu pai, mas de Davi. E a Bíblia vai dizer que quando Ezequias começou a servir a Deus integramente, com alegria, com coração puro, o inimigo se levantou. E é isso que acontece, ovelha. Mas você não tem que se preocupar com os levantes do inimigo. Você tem que se preocupar com a forma que você serve a Deus, com a maneira que você está buscando a Deus. Você tem dado ouvido à voz de Deus, você tem obedecido a Deus, você tem seguido os preceitos de Deus, você tem sido justa, fiel a Deus, você tem feito verdadeiramente a vontade de Deus, ou a sua vontade, ou a vontade de terceiros. E aí a Bíblia vai dizer que Deus disse para Ezequias: acalma teu coração, meu filho, e deixa teu inimigo vir. Pode deixar, só que tem um detalhe: a carta que o inimigo mandou, a Bíblia vai dizer que era humilhante. E a gente precisa ser verdadeiro. O que o inimigo tem feito, o que o inimigo tem causado, as situações que têm acontecido, é humilhante para alguém que serve a Deus. E é por isso que Deus diz aqui na palavra dele, no livro de Isaías, o Senhor diz assim, Isaías 61, no lugar da vossa vergonha tereis dupla honra.
Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. E em lugar da afronta exaltareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Essa dupla honra aqui significa Deus honrar alguém, ovelha, que creu na palavra dele, que aguentou o processo, que disse: eu não aceito a vergonha, eu vou levantar a minha cabeça, eu vou erguer a minha cabeça, eu sirvo a um Deus vivo. Quando a Bíblia diz dupla honra, a Bíblia está dizendo o seguinte, que aqueles que servem a Deus têm que ter autoridade sobre tudo e todos. Não é os incrédulos que têm que governar, não é os incrédulos que têm que ditar regra, porque os incrédulos, eles não têm piedade, eles não têm misericórdia, eles não têm dó, eles não têm compaixão. Quem tem que governar, quem tem que ser honrada é alguém que busca a Deus, que serve a Deus, que adora a Deus. E quando eu falo governar, não é governar pessoas. É governar a si mesmo, é governar a situação. É não deixar que nada e ninguém possa colocar julgo, cabresto. Porque se Ezequias não fosse um homem de fé, ele ia deixar o inimigo humilhar ele. E o inimigo não humilhou Ezequias, porque Ezequias foi para Deus. Sabe por que tem muitas pessoas sendo humilhadas pelo inimigo? Porque uma coisa é você ser humilhada por causa do evangelho. Uma coisa é você passar um problema, uma situação por causa de Jesus, por causa do evangelho, mas não por causa do inimigo, do adversário, do inferno. Então aqui a Bíblia diz que essa palavra está dizendo que é honra duplicada. Deus promete duplicar a honra. Deus promete honrar aqueles que servem a Ele. Não só aqui nessa terra, mas eternamente. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. E no lugar da afronta vocês serão exaltados. Aleluias. Grande, 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 grande é o Senhor. O amor de Deus, a justiça de Deus, o poder de Deus, o Espírito de Deus sobre sua vida, sobre minha vida. E o título da conferência dos 4 dias, da campanha de 4 dias que nós vamos fazer, é justamente a honra de Deus. A honra de Deus. Eu quero a honra de Deus. E você, o que é que você quer? A humilhação do inimigo? A vergonha? Não. Eu não acredito que você aceita a sua vida envergonhada e humilhada pelo diabo, pelos incrédulos, pelos ímpios. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deixa eu pegar aqui os nomes das pessoas que estão dizimando nessa obra, estão fazendo o voto da honra de Deus. Vocês que vão... Obrigado, filho. Deus abençoe. O Filipinho está aqui me ajudando a colocar o nome das pessoas que estão fazendo o voto. Obrigado, filho. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Aqui está o nome das pessoas que estão fazendo o voto, a oferta, o propósito, o jejum, as orações. As pessoas que estão semeando nessa obra. Aqui dentro já tem, ovelha. Já tem uma boa quantidade. Não dá para ver porque o vaso é branco. O azeite perde um pouco mas aqui tem bastante nomes, tá vendo? Já de pessoas que decidiram remar essa obra junto com a gente. Dizimar nessa obra, ofertar nessa obra. As pessoas que estão me ajudando no jejum também. Vamos orar. Vamos orar. Espírito Santo, nós estamos firme e forte. Nós estamos firme e forte, Pai. Na certeza, Deus, de que o Teu nome, de que a Tua palavra, de que o Teu Espírito, a Tua força, a Tua misericórdia, Pai, venha sobre nós. Deus amado e Deus querido, eu venho aqui, Espírito Santo, orar, clamar, suplicar,
invocar o teu nome pela vida de cada pessoa, Deus, que ora comigo agora, que acredita na tua palavra, que acredita nas tuas promessas, que acredita, Pai, em tudo que está escrito, porque a palavra do Senhor diz que nós, Pai, devemos crer no que está escrito, obedecer. Pai, eu creio que a vitória virá, o milagre virá, a honra virá, a exaltação virá, a recompensa virá, o galardão virá para aqueles que perseveram, para aqueles que obedecem, para aqueles que crê, para aqueles que usam a justiça, a fé no teu nome, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, que no lugar da vergonha, no lugar da humilhação, no lugar, Espírito Santo, da humilhação, esse demônio que está querendo humilhar tua filha, teu filho, esse demônio que está se levantando, esse demônio da doença, da enfermidade, o tranca-rua, aquele que tranca as finanças, aquele que não deixa a empresa, que está impedindo, tentando, ele não tá, porque ele não vai conseguir. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo a graça do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre cada filho teu, sobre cada filha tua, Pai, em nome de Jesus. É isso que eu profetizo. E todos os que crêem, digam que assim seja. E graças a Deus. Deus abençoe. Convida pessoas para entrar nessa campanha da dupla honra, desse voto, desse jejum. Tá bom? Começamos no jejum dia 1º, vamos até o dia 21. Agora tem um segredo. Dentro desses 21 dias, a gente separou 4 dias para fazer uma conferência. Vocês que são aqui de Campo Grande, eu nem vou falar nada para vocês. Eu nem vou falar nada. Porque tem que nascer de vocês, tem que querer. Tem que haver um desejo, tem que haver uma sede, uma vontade de vencer, de ser honrada. Porque a bênção não tem asa, a bênção de Deus não tem asa. A bênção, ela vem sobre aqueles que buscam, que clama, que ora, que renuncia, que sacrifica, que jejua, que planta, que crê, que aceita, que declara. E você é uma dessas pessoas. Então, vem. Sexta-feira agora, no sábado, o Bispo Alberto. Mulheres, traz teu esposo, traz teu namorado, traz teu filho. Vem. Vai que teu espírito, que teu esposo, teu filho recebe o Espírito Santo. Porque vai ser o sábado da imposição de mãos. O Bispo Alberto, ele vai impor as mãos e vai declarar a Deus a vitória sobre cada pessoa. Tá bom? Domingo vai ser a Santa Ceia, o batismo. Tá bom? Inclusive você que deseja se batizar. Tá bom? Abençoa a vida de alguém, manda nessa oração para ela. Deus abençoe.